Lucas 18, do versículo 15 até o versículo 17. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: Jesus abençoou as crianças. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. E os discípulos, vendo, o repreendiam. Jesus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Senhor, nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor continue falando conosco nesta noite. Senhor, eu sou apenas servo. O Senhor é o dono desta obra. Então eu te peço, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor usa os meus lábios para o louvor da tua glória. E que nesta noite, ó Pai, possamos ter um despertamento para o trabalho infantil na tua casa. Em nome do Senhor Jesus, Deus, nós queremos te agradecer por essa rica oportunidade. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido? Você pode se assentar. Gostei muito do tema quando a irmã me passou, blindado para um reino sem fim. Nós temos que entender que para uma criança ela ser blindada para um reino sem fim, nós temos que entender, em primeiro lugar, a importância da criança no reino de Deus. Como assim, irmão? A criança, ela é importantíssima no reino de Deus. A palavra de Deus vai dizer em Lucas que quando Jesus ele estava ministrando, traziam algumas crianças. E quando as crianças estavam chegando perto de Jesus, os discípulos, vendo, repreenderam, falando: não deixe as crianças se aproximar do mestre, o mestre está ocupado, as crianças vão atrapalhar, as crianças vão correr, as crianças vão conversar, então não deixe que as crianças cheguem perto de Jesus. E quando eu leio essa passagem, o que me faz lembrar que, desde aquela época, até nos dias de hoje, ainda existem muitos discípulos assim, que querem repreender as crianças. Nós temos que entender que a criança, ela é criança. A criança ela não vai chegar num culto e vai se comportar como um adulto, ela não vai. Ela tem que ser disciplinada sim, mas ela não vai ter o comportamento de um adulto. A criança ela vai subir aqui para cantar, um vai estar cantando comportadamente, mas outro vai estar cantando aqui no 220. Vocês viram, né? Mas sabe o que isso acontece? Nós adultos que temos que aprender a lidar com isso. Porque quando as crianças estavam chegando até Jesus, quando eles traziam as crianças para Jesus, os discípulos repreenderam. Querido, primeiro passo para uma criança ser blindada, nós temos que entender a importância dela no reino de Deus. Elas são tão importantes no reino de Deus, que desde o Antigo Testamento, o Senhor ele começa a citar exemplos de várias crianças. Ele citou o exemplo de Samuel, que quando Samuel foi escolhido por Deus, Samuel não era nenhum jovem, não era nenhum adolescente, não era nenhum senhor. A palavra de Deus vai dizer que quando Deus fala com Samuel, Samuel era um menino. Nós temos que entender que Deus usa essas crianças e fala com essas crianças. Nós temos que entender que essas crianças, elas são um canal de bênção. No Antigo Testamento ainda tem um exemplo de Moisés que ainda bebê. O Senhor separou Moisés, livrou Moisés da morte, para que quando Moisés crescesse, Moisés fosse o quê? O libertador do seu povo. Nós temos que entender, meu irmão, que nós não vamos ficar para a semente. O pastor Paulo não vai ficar para a semente. Vai chegar uma hora que vai ter que passar o cajado. Vai ter que passar o ministério, né? Porque
vem também o tempo para cada um de nós, mas nós temos que entender que aqui, nesse meio, aqui, o Senhor vai levantar meninos e meninas para continuar essa obra. Então essas crianças precisam estar blindadas. Essas crianças precisam aprender da palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer lá em Jeremias que desde o ventre da mãe dele, no primeiro capítulo de Jeremias, o Senhor vai falar que Jeremias, fala a palavra de Deus, que Jeremias, desde o ventre da mãe dele, o Senhor tinha o formado e já tinha o separado, sabe para quê? Para ser um profeta na nação. Essas crianças que estão aqui, elas foram separadas pelo Senhor desde o ventre da mãe delas. Quando o papai e a mamãe queriam saber o rostinho, a forma, o Senhor já conhecia. Como o Salmo 139 vai dizer que de uma forma assombrosamente, o Senhor me formaste, me teceste no ventre da minha mãe. O Senhor conhece essas crianças. E essas crianças, elas são tão importantes para o reino de Deus, que o próprio Jesus dá ela como exemplo. Enquanto elas estavam cantando aqui, eu fiquei imaginando o Senhor recebendo a adoração dessas crianças. Porque a palavra de Deus vai dizer que é da boca deles, não é da minha, não é da sua, é da boca deles, dos pequeninos, que sai o perfeito louvor, que sai a perfeita adoração. E eu fiquei imaginando e olhando para esse trono, eu fiquei imaginando o Senhor levantando do trono e recebendo essa adoração que chega como um aroma, um perfume suave. Porque é da boca do pequenino que sai o perfeito louvor. Então por isso que nós temos que entender a importância dessas crianças. Elas são importantíssimas para o reino de Deus. Quando eu fiz seminário, uma das coisas que eu aprendi em primeiro lugar, que uma das maiores formas de evangelismo é o trabalho com criança. Porque quando a criança ela vem para o altar, quando ela vem cantar, a criança ela consegue trazer o pai que não é crente, ela traz a mãe, ela traz o avô, ela traz a avó, e quando chega aqui, querido, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a obra. Por isso nós precisamos entender que essas crianças são importantíssimas no reino de Deus. Porque o próprio Jesus, quando vê os discípulos impedindo as crianças, quando ele vê os discípulos impedindo das crianças chegarem até Jesus, Jesus fica indignado. Jesus fala assim: epa, para, deixa eles vir. Deixa eles virem até mim. Deixa as crianças virem. Sabe por quê, meu irmão? É melhor que as nossas crianças estejam aqui dentro da igreja, andando no corredor, ou conversando um com o outro, que elas estão ouvindo o que a gente está falando. É melhor ela estar aqui na casa do Senhor do que estar no morro, sendo aviãozinho de um traficante. É melhor as nossas crianças estarem aqui na igreja do que estar em um ponto, em um sinal, se prostituindo. Mas as nossas crianças estão aqui no altar para glorificar e exaltar o nome do Senhor. O Senhor fala: deixa essas crianças virem a mim, elas são importantes para mim, delas é o reino dos céus. E Ele fala para mim e para você, sabe o quê? E se você não receber o reino de Deus como uma criança igual a essa, de forma alguma você vai entrar nele. De forma alguma. Então nós podemos ver a importância da criança no reino de Deus. Eu amo o departamento infantil. A minha vida toda foi trabalhar com o departamento infantil. Por isso que o Senhor me separou para esta obra. Vestir de palhaço e pregar o evangelho. Nós temos que entender, queridos, que a Bíblia também, em momento nenhum, vai dizer, não tem livro nenhum, vai dizer que o trabalho infantil é um trabalho feito para as irmãs. Não.
A participação do homem no departamento infantil é importantíssima. Porque muitas crianças, elas precisam, sabe de quê? De um abraço de um professor, porque ela não tem uma figura paterna em casa. E dentro da igreja você vai fazer toda a diferença. Então você que é homem, eu quero te desafiar a você procurar a liderança do departamento infantil e falar assim: pode contar comigo. Eu quero segurar a rede com vocês. É importantíssimo. Quantas vezes na minha igreja, crianças que cresceram sem pai, no dia dos pais, quando a gente ia fazer programação, ele chegava e falava assim: tio, eu vou fazer porque eu tenho você como meu pai. Então nós precisamos demonstrar para essas crianças o quanto elas são amadas. E o Senhor Jesus fala: ó, se você não receber o reino dos céus como uma dessas crianças, de forma alguma você vai entrar nela. Então o primeiro ponto nesta noite, para você, meu irmão, é entender a importância do pequenino no reino de Deus. O segundo ponto é entender que a criança, esses pequeninos, eles não são a igreja do futuro, eles são a igreja do presente. É hoje que Deus quer usar essas crianças. Às vezes eu vou nas igrejas, como eu falei, nós temos andado muito ministrando a palavra de Deus, e ouvimos muitos líderes falando que essas crianças são igreja do futuro. É mentira! Não é! Essas crianças é a igreja de hoje, é a igreja do presente. Sabe o que elas são? A liderança futura. É completamente diferente. Porque quando eu entender que essas crianças são a igreja do futuro, eu não vou trabalhar na vida dessas crianças. Mas quando eu entendo que essas crianças é a igreja do presente, nós vamos fazer um trabalho com excelência na vida desses pequeninos. Porque Deus vai usar essas crianças de forma sobrenatural. Quantos irmãos que estão aqui já foram abençoados pela vida desses pequeninos? É a igreja de hoje. É hoje que Deus quer usar. É hoje que Deus quer falar. Mas, irmão, Deus fala com as crianças, fala. Você vê dentro da palavra de Deus, quando Deus chama Samuel, Deus falou com Samuel. Samuel ouviu a voz de Deus. Deus usa as crianças de uma forma extraordinária. Como eu falei para os irmãos, eu sou missionário. Eu tinha o meu trabalho secular, eu abri mão de tudo por ouvir um chamado do Senhor. Eu trabalhava nas lojas Central Gospel, do pastor Silas de Malafaia. Eu abri mão de tudo em ouvir o chamado de Deus para a minha vida. E ser missionário é fácil? Não é. Não é fácil. Mas o que nos impulsiona a viver, a fazer isso, é a convicção do chamado que nós temos. É essa convicção. E eu conversando com a minha esposa na minha casa, e minha filha brincando, por isso que eu falo que a criança, ela consegue brincar e prestar atenção nas coisas ao mesmo tempo. Algumas podem estar conversando, mas elas estão ouvindo o que nós estamos falando. E eu conversando com a minha esposa, e a gente falando, eu falando para ela, tá difícil. Eu acho que eu vou ter que colocar alguns currículos, procurar alguma coisa para fazer, porque está muito difícil. A gente na cozinha, minha filha na sala, escutou. E minha filha sentada no sofá, ela falou assim: pai, e o hospital? Quem vai falar de Jesus para as crianças? Quem vai falar do amor de Deus para as pessoas que estão doentes? Naquele mesmo momento, eu vi que era Deus que estava usando os lábios da minha filha. Sabe por quê, querido? Porque aquele que chamou, ele é fiel. Ele é fiel e foi o Senhor que me chamou. E o Senhor usa esses pequeninos.
Você vê a maravilha que foi ver esses pequeninos louvando ao Senhor. Esse mês de outubro é um mês muito cheio para mim. Porque todas as igrejas parece que elas só querem trabalhar com as crianças no mês de outubro. Então tem final de semana que eu faço 5, 6, 7 igrejas. Sai de uma igreja, corro para outra, sai de uma, corro para outra. E eu fui pregar em uma igreja no Morro do Castro. Quando eu cheguei lá, e eu olhando para essas crianças, eu também orei por aquelas crianças lá no Morro do Castro. E quando eu cheguei lá, quem me recebeu foi um monte de traficantes. E você está achando que foram pessoas jovens? Não, crianças, com arma na mão. E quando nós fizemos o apelo, aquelas crianças aceitaram Jesus como Salvador. Eu falava, Senhor, em nome de Jesus, muda a história dessas crianças. Muda a história dessas crianças. Porque, querido, é doloroso. E a gente para e vem lembrar, fala assim, o que nós como igreja estamos fazendo em relação a esses pequeninos? As crianças têm chegado na igreja, qual é a forma que nós temos trabalhado com eles? Como que nós vamos blindar essas crianças se nós não vamos ter um trabalho, um preparo especial para a vida deles? Hoje nós temos visto líderes pegando as crianças para não atrapalhar o culto, botar na salinha lá do final e dar uma folha de papel ofício para rabiscar, para passar a hora do culto. Como que essas crianças vão ser blindadas? Se não vai ter base na palavra. Nós precisamos entender que esses pequeninos é a igreja de hoje. Hoje Deus quer fazer algo diferente na vida desses pequeninos. Queridos, eu conheço exemplos de várias famílias que se converteram por causa de uma criança. Começou a ir na igreja, começou a cantar na igreja, foi para a igreja, chamou o pai, chamou a mãe. São famílias todas hoje servindo ao Senhor. O trabalho com criança é importantíssimo. É importantíssimo. É cansativo? É. Muito cansativo. Mas vale a pena. Vale a pena. Sabe qual é a dificuldade hoje do trabalho infantil? Porque muitos querem um resultado imediato. E a criança não vai dar um resultado imediato. A criança vai ser, sabe o quê? Um preparo. Que é o terceiro ponto da nossa mensagem hoje. Sabe qual que é? Formar discípulos. Para uma criança ser blindada para um reino sem fim, ela precisa ser discípula. Ela precisa aprender da palavra. Ela precisa amar o Senhor de todo o teu coração. Ela precisa confessar Jesus como teu Salvador. Ela precisa conhecer Jesus e ela precisa ser discípulo. Nós precisamos formar discípulos. Mateus 28, no versículo 19, versículo 20, 19, a primeira parte, o Senhor Jesus fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda. Nós temos que entender que as crianças estão englobadas dentro desse contexto. Às vezes nós queremos fazer uma grande festa, queremos fazer uma concentração evangelística enorme e esquecemos das crianças. Nós temos que entender que essas crianças, elas precisam ser discípulos. Elas precisam, agora elas estão, sabe o que essas crianças são? Elas são discípulos em treinamentos. Elas estão sendo treinadas, porque como eu falei, eu não vou ficar para semente, o pastor não vai ficar para semente, os irmãos não vão ficar para semente, mas o Senhor vai levantar aqui meninos e meninas cheias do poder de Deus para continuar essa obra. Então nós precisamos formar discípulos, nós precisamos ensinar a criança.
E queridos, uma criança convertida na sua infância é uma vida toda para o reino de Deus. É uma vida toda. Ué, mas a criança se converte? Se converte, meu irmão. A criança aceita Jesus como Salvador. Eu creio na salvação desses pequeninos. Eu creio na salvação delas. Então nós precisamos formar discípulos. Para essas crianças serem blindadas, elas precisam conhecer a palavra de Deus. Lá na minha igreja tem um menininho chamado Arthur, 8 anos de idade. O menino uma bênção. O menino é azeite puro, aquela criança. O garoto segura o microfone. O menino tem uma unção que muitas pessoas velhas da igreja não têm. Você vê a unção de Deus na vida daquele menino. E um dia na escola dele teve o dia das profissões. E a mãe dele me liga e fala assim: Marquinhos, você tem alguma roupa de palhaço aí? Porque Arthur quer ir para a escola de palhaço. Aí eu falei assim: tenho. Passa aqui em casa, pega, eu tenho algumas roupas aqui, que a minha filha também se veste de palhaço, né? A palhacinha ternurinha. Tem, passa aqui e pega. Só que quando ele chegou na escola, tinha tudo. Tinha bombeiro, tinha policial, né? Tinha todas as profissões. E ele de palhaço. Eu nem sabia que palhaço era uma profissão. Nem sabia. Aí ele de palhaço. Aí a professora perguntou a ele: Arthur, por que você veio de palhaço, que o seu pai não é palhaço? Aí ele virou para a professora e falou assim: sabe por quê, tia? Lá na minha igreja tem um tio, o nome dele é Marquinhos. Ele se veste de palhaço e ele vai nos hospitais levar o amor do Senhor Jesus. E quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Para minha glória, jamais. Para a glória do Senhor Jesus. Isso é fazer discípulos. Isso é fazer discípulos. E eu falo: Senhor, prepara alguém, porque o palhaço vai ter hora que não vai aguentar mais pular. E a gente vê que Deus está preparando. Lá na minha igreja tem um menino chamado Guilherme, hoje já é um jovem já. E eu dei aula para ele em todas as da faixa da escola dominical, desde o berçário até os adolescentes. E hoje, esse Guilherme já é um jovem. Hoje eu vou fazer trabalho no hospital. Aquela criança que eu discipulei lá no passado, hoje vai comigo para o hospital. Entrega um dia da sua semana para fazer a obra do Senhor. E quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. É tão interessante que quando ele foi... Nunca tinha namorado, pastor? Nunca. Aí levei ele para o hospital. Aí outra filha de um pastor amigo meu me pediu para ir também. Quando chegou lá, os dois se apaixonaram. Aí eu falei assim: olha, eu vou levar aliança de palhaço. Vou ter que levar aliança. Sabe por que é isso, meu irmão? Que eu quero te dizer que quando você cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar das suas coisas. Deus vai acrescentar, Deus vai dar prioridade na tua vida. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Então, essas crianças, elas precisam ser discípulos. Olhar para as tias e falar: eu quero ser igual às tias da igreja. Eu quero ser igual às diaconisas da igreja. Nós precisamos ser o reflexo para essas crianças. Nós, como liderança, você pai, você jovem. Eu, quando eu era criança, tem um presbítero lá na igreja. Hoje eu sou diácono da igreja. Tinha um presbítero lá na igreja que ele ministrava o louvor, ele pregava. Eu ficava sentado, eu falei assim: quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Quando eu crescer eu quero ministrar igual a ele. Eu falava: pastor, hoje ele já... Sabe o que ele fez? Passou o cajado para mim. Passou o cajado. Porque essas crianças têm que olhar para nós e falar assim: eu quero ser igual a ele. Eu quero fazer a obra igual a ele. Sabe o que é isso? É formar discípulos. É formar discípulos. Essas crianças precisam ser discipuladas para que a obra de Deus venha continuar. Se eu e vocês, nós estamos aqui hoje porque alguém nos discipulou.
Porque alguém falou desse amor. E essas crianças precisam ser blindadas para continuar esta obra. O último ponto da mensagem dessa noite é ensinar a criança no caminho. Hoje nós temos visto muitos pais ensinando o caminho. Mas a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho. É você ensinar a criança no caminho. Está lá em Provérbios 22, 6. Sabe por quê, querido? A palavra de Deus diz: porque se você ensinar a criança no caminho, esse é o caminho é o Senhor Jesus, Ele é a verdade, Ele é a vida, esse é o caminho. E a palavra vai dizer que mesmo quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. Sabe por que a gente tem visto hoje muitos filhos de crentes sendo desviados? Porque ensinaram o caminho, não ensinaram no caminho. É completamente diferente. Você vai ensinar no caminho, vai instruir. Você vai ensinar o caminho que essas crianças se devem andar. É no caminho. E essa responsabilidade, meu irmão, às vezes nós jogamos essa responsabilidade para o pastor. Às vezes a gente joga essa responsabilidade para as tias da escola dominical. Mas ensinar no caminho, isso não é uma responsabilidade totalmente da igreja. Essa responsabilidade é minha e sua, que somos pais. Aqui na igreja, o pastor, as tias da escola dominical só vai continuar algo que começou dentro da tua casa. Aqui eles vão continuar, sabe por quê? 1 hora que a gente fica com o seu filho é muito pouco. Enquanto você tem um campo missionário 24 horas dentro da tua casa. No caminho, isso é papel meu, isso é papel seu, pai, de ensinar no caminho. Hoje, muita gente tem ensinado o caminho. Não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. E lá em Deuteronômio 4, no versículo, Deuteronômio 6, no versículo 4, diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha o que o versículo 7 diz: tu as inculcarás. Tu, eu, pai, você, mãe, nós, pais, vamos inculcar a teus filhos, e dela falarás. Dela o quê? A palavra de Deus. É inculcar, é ensinar a palavra de Deus. E o versículo continua: assentado em tua casa e andado pelo caminho ao deitar-se e ao levantar-se. Sabe o que hoje nós temos inculcado nos nossos filhos? O celular. Para que ele fique quieto. Né, pastor? Hoje, os nossos filhos têm perdido praticamente o dia inteiro na frente de um celular. Aonde a palavra de Deus diz: você vai inculcar, você vai ensinar, vai falar da palavra. Querido, nós temos feito tudo com os nossos filhos, menos inculcar a palavra. Nós temos sido, sabe o quê? Negligente nesta área. Aí cresce, dá tudo errado, você chega lá e bota a mão na cabeça: meu Deus, aonde eu errei? Sabe onde que nós erramos?
desde o começo. Erramos desde o começo, porque nós não inculcamos. Meu irmão, filho de crente não é crentinho. Filho de peixe é peixinho. Mas filho de crente não é crentinho. O seu filho precisa conhecer Jesus como Salvador. O seu filho precisa aprender da palavra de Deus. O seu filho precisa ser inculcado. Ele precisa ser alimentado. Essa geração tem vivido uma geração mais atacada, como essa geração, eu acredito que nunca existiu. As nossas crianças, elas têm sido tão atacadas ultimamente. Elas têm sido atacadas na escola. Elas têm sido atacadas na televisão. Elas têm sido atacadas pela internet. Mas a igreja precisa inculcar para blindar essas crianças para um reino sem fim. Porque a palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. É isso que o diabo quer fazer na vida das crianças. Porque até mesmo o diabo, ele entende da importância das crianças na igreja. E ele quer destruir a vida das crianças. Como eu falei, as crianças nunca passou um tempo de ser tão atacada como esse. Aonde hoje há uma ideologia de gênero. Aonde é ensinado que uma menina pode ser menino. Aonde um menino pode ser menina. Hoje há um demônio solto que quer destruir as crianças. É a pedofilia. As nossas crianças nunca foram tão atacadas ultimamente. Meu irmão, como eu falei, eu faço um trabalho no Hospital de São Gonçalo, infantil. Você não tem noção da quantidade de crianças abusadas no município de São Gonçalo. E são bebês, são crianças de 5 anos, são crianças de 10 anos. Não tem idade. Você não tem noção. As nossas crianças hoje, elas têm sido atacadas que aonde o anormal, pastor, hoje é normal. Aonde que o errado está certo. Mas nós precisamos blindar essas crianças. Mas pai, entenda isso. Isso não é uma responsabilidade só da igreja. Isso é uma responsabilidade sua, pai. Primeiro lugar é sua, sabe por quê? A palavra de Deus nos diz que filhos são herança do Senhor. O Senhor nos deu os nossos filhos para cuidar, para proteger. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. Porque às vezes você olha e fala assim, não, meu filho está blindado. Nada de mal vai acontecer com ele. Meu irmão, nos casos de pedofilia, 95%, quando isso acontece, a culpa são dos próprios pais. Sabe por quê? Deixe o seu filho com qualquer um. Deixe o seu filho na casa de qualquer um. Deixe o seu filho brincar com qualquer um. Deixe o seu filho sentar no colo de qualquer um. Nós temos errados. Nós temos falhado na criação dos nossos filhos. E se nós, pais, se nós, a igreja, não abraçar essas crianças, o diabo vai abraçar. O mundo vai abraçar. O mundo vai ceifar a vida dessas crianças. Meu coração enche de alegria de ver a quantidade de criança na igreja. Mas isso não é um trabalho de um congresso de 2 dias, não. Isso é um trabalho que tem que ser contínuo. Sempre. Precisamos investir. 2 ministérios fundamentais dentro da igreja. Missões e o trabalho com criança. Se a igreja não tiver trabalho com criança,
Se a igreja não tiver um trabalho com missões, eu não sei qual será o futuro dessa igreja. Não sei. Queridos, quando eu falo igreja, eu não estou me referindo à igreja aqui, tá, pastor? Estou me referindo a igrejas em geral, tá bom? A gente fala igrejas em geral. Se a gente não trabalhar, não investir, o que será desses pequeninos? Mas nós estamos aqui hoje para declarar, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que as nossas crianças pertencem ao Senhor, amém? Eles são do Senhor, eles são do Senhor, e o inimigo não tem poder sobre a vida deles, não tem. E nós queremos declarar nesta noite que toda a seta satânica sobre a vida dessas crianças está caindo por terra em nome do Senhor Jesus. E aonde há cheiro de morte, o Senhor está fazendo cheiro de vida para a glória do teu nome. Você pode aplaudir ao Senhor, igreja? Aleluia! Glória a Deus! Há uma batalha muito grande nesse momento pela vida dessas crianças. O inimigo quer ceifar. O inimigo quer destruir. Mas como Jeremias foi escolhido desde o ventre da sua mãe, e foi um profeta, nós estamos aqui para declarar que essas crianças foram escolhidas desde o ventre. E vão ser um referencial da glória de Deus. Vai ser um referencial da glória de Deus. E o Senhor vai levantar meninos e meninas cheios, 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 cheios do poder de Deus, para a mudança deste lugar em nome do Senhor Jesus. O Senhor vai levantar. Você crê nisso, meu irmão? Você crê? Queridos, olha, não posso deixar de fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Nós já estamos encerrando a mensagem. Mas eu queria que todas as crianças agora ficassem de pé. Todas. Não sei como nós vamos fazer, se você vem aqui para frente, se você fica aqui. Mas agora eu queria convidar todos os pais que viessem aqui para o altar com seus filhos. Pega o seu filho. Vem para o altar. Vem para o altar com seu filho. Vem para o altar com seu filho. E se tiver criança aqui que o seu papai, a sua mamãe não está aqui, eu quero que você seja um pai espiritual para essas crianças. Eu quero que você seja uma mãe espiritual. Não pode ficar criança nenhuma. Eu queria que você pegasse as crianças. Se tem criança no ventre, vem para o altar. Vem para cá. Isso, todas as crianças estão com seus papais, estão com as suas mamães. Cadê a minha? Marta aqui. Vem pra cá, filha. Vem pra cá, Valéria. Essa é minha família. E algo também que Satanás ele tenta colocar na vida das famílias. Pastor, vem pra cá, pastor, porque o senhor vai orar. Sabe o que é? Barreiras. O inimigo ele é tão sujo que o que ele quer é colocar barreiras no meio familiar. Eu tenho uma filha de 9 anos e essa filha foi muito desejada. Desde quando a gente namorava, eu sempre falava para minha esposa, olha, quando a gente casar, nós vamos ter uma menina e o nome dela vai ser Mariana. E a gente sempre falava isso. Depois de 4 anos de casados, o Senhor nos concedeu Mariana. Mas só que quando nós batemos a primeira ultra, deu um menino.
E eu falava para todo mundo que ia ser menina. Deu menino, tinha até nome, pastor, era Caio. E quando a minha esposa chegou em casa e falou assim, é menino. Eu olhei para ela, ela falou, você está triste? Eu, não estou triste não. Mas eu tenho certeza que Deus vai me dar uma menina. Porque a palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Eu falei assim, não vamos comprar nada. Eu tenho certeza, Deus vai nos dar uma menina. E nós não compramos nada. E quando foi bater a segunda outra, a médica falou assim, você já sabe o que é? Aí eu falei assim, sei, é um menino. Ela, que menino o quê? É uma meninona. Eu, graças a Deus, eu sabia que Deus ia me dar uma menina. E a minha filha é uma bênção na minha vida. A minha família é uma bênção na minha vida. E todo dia eu falo para minha filha, sabe o que, pastor? Eu te amo. Todo dia. Todo dia eu falo para ela, eu te amo. Sabe por quê, meu irmão? Essa palavra tem um poder tão grande. Essa palavra me fez falta há tanto tempo. Eu cresci sem nunca ouvir do meu pai, eu te amo. Eu fazia trabalho na igreja no dia dos pais para os pais dos outros, porque o meu pai não ia na igreja. Eu nunca ouvi o meu pai falar, eu te amo, filho. E eu coloquei no meu coração, falei assim, Senhor, o dia que eu tiver a minha filha, eu nunca vou deixar de dizer que a amo. E todos os dias eu falo para ela, eu te amo. Quanto tempo que você não fala para o teu filho que você o ama? Quanto tempo que você não abraça o teu filho? Quanto tempo que você não beija o teu filho? Meu irmão, se você não beijar, se você não abraçar, se você não falar que ama, o mundo lá fora vai abraçar, o mundo lá fora vai beijar, o mundo lá fora vai iludir, vai falar que ama. Então cuida daquilo que Deus te deu, cuida do que Deus colocou na sua vida para administrar. Blinda o teu filho. Você levantou de madrugada para beber água e ir no banheiro. Querido, você tem autoridade do nome do Senhor Jesus para abençoar e consagrar o teu filho. Às vezes nós erramos porque pensamos que consagrar o filho é quando ele nasce, a gente traz para o altar e consagra. Não! A consagração é algo diário. Senhor, aqui está o meu filho, minha filha é tua, é teu. Levantou para ir no banheiro beber água, levanta a sua mão e fala, Senhor, aqui está o meu filho, eu abençoo a vida do meu filho, guarda o meu filho, livra o meu filho. Foi para isso que Deus nos levantou, meu irmão, para cuidar dos nossos, para blindar essa geração. Isso é papel nosso, como pai, como mãe. Antes do pastor orar, vira aí para o teu filho, fala para ele o quanto você o ama, fala para ele, beija ele, abraça ela, que toda barreira esteja caindo por terra em nome de Jesus, e o Senhor esteja restaurando, sarando feridas nesta noite, em nome de Jesus. Que o pastor vai estar orando pela tua vida. E eu e a minha família vamos estar aqui com as mãos levantadas, abençoando a tua família também. Vem, pastor. Vamos blindar os nossos filhos para que eles cheguem nesse reino sem fim. Meus irmãos, estenda as suas mãos em direção a este altar. Senhor Deus,
mediante a palavra que o teu filho ministrou para todos nós, pais e filhos, e pela declaração pública de intercessão por estas vidas, por estas famílias. Eu quero, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, abençoar estas famílias que aqui estão, os filhos e os pais. Pedimos ao Senhor que agora, sobre cada uma dessas famílias, repouse o espírito de sabedoria, para que os pais, conduzam estas crianças no caminho do Senhor. Pedimos também que sobre cada pai e mãe repouse o espírito de graça, para que eles achem graça diante dos seus filhos e eles respeitem continuamente os seus pais. Permita nesta noite, ó Deus, que estas crianças sejam também tocadas pelo teu Espírito Santo, que elas recebam um chamado especial na sua mente, no seu coraçãozinho, para que elas possam, Deus, frutificar no teu reino e dar alegria aos seus pais. Use os pais com sabedoria para cada dia abençoar os seus filhos. Sê com cada família, Pai. Repreenda toda influência satânica, todo espírito contrário, toda perturbação. Guarde e blinda estas crianças na escola das ideologias do maligno. Guarda a mente destas crianças, meu Pai. Proteja estas crianças, para que elas amanhã sejam instrumentos seus já a partir de agora, mas sejam profetas da sua geração. Abençoa cada criança, cada pai, a cada mãe, que eles tenham a unção do Senhor, a sabedoria do Senhor, a graça do Senhor, para fazer a diferença na sociedade tão corrompida pelo pecado. Que os pais que aqui estão sejam usados pelo Senhor para educar os seus filhos dentro dos preceitos da sua palavra, e assim alcancem, ó Deus, um resultado positivo para a glória do Senhor que fez o céu e a terra. Abençoa todos que aqui estão, em especial os pais e os filhos, mas que todos sejam agraciados com a tua preciosa bênção. Abençoa o preletor e a sua família. Use-o preciosamente, continuamente, para a honra e para a glória do Senhor. Nós declaramos a vitória da família, a vitória dos pais sobre a ação do inimigo, a vitória dos filhos, que sejam blindados pelo poder do nome do Senhor. Aleluia. E que sejam todos, nesta noite, agraciados com as mais ricas e selecionadas bênçãos dos céus, em nome de Jesus. Amém. E para a glória e honra Amém, do nome de Jesus. Aleluia. E todos digam Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Você pode sentar.